Nesse início do capítulo 3, ele começa a propor não a discussão, né, mas definições que são as que eu acho que são mais importantes para os propósitos do livro. Porque logo na segunda página do capítulo, então na página 38, ele fala: quando afirmamos que um governo deveria dedicar semelhante consideração aos bens e interesses de todas as pessoas ligadas por suas decisões, ou que a felicidade é um bem maior, estamos o mais próximo possível de julgamentos puros de valor. Um exemplo no extremo oposto é a proposição estritamente empírica da famosa lei de gravitação universal de Newton. Então, ele está contrastando o que a gente acha que seria o certo, que é uma parte importante do motivo pelo qual ele defende a democracia, pelo qual qualquer pessoa deveria defender qualquer sistema de governo. Né? Você acha que ele é moralmente justificável, que os demais sistemas têm falhas morais. E também tem a segunda parte da composição, são os aspectos práticos. Aí ele passa para dizer... Por exemplo, alguém que diz que o governo deveria estabelecer um programa de seguro de saúde universal. Na verdade, está afirmando, e eu acho... Na verdade, está afirmando que, a saúde é um bom objetivo. 2, o governo deveria esforçar-se para atingir esse objetivo. E 3, o seguro de saúde universal é a melhor maneira de atingir este objetivo. E aí ele conclui dizendo que quando você fala sobre coisas que o governo deveria fazer, muitas vezes seus juízos baseiam-se num misto de evidências concretas, evidências subjetivas, evidência nenhuma e incerteza. Não é científico. Hã? É a guilhotina de Hume. É literalmente a guilhotina de Hume. Então, é o ser e o dever ser, né? Que se você não... Quando você vai defender o sistema de governo, você tem que... Você vai estar colocando alguma coisa, algum dever ser, não Sim, só um ser. sim. Entendeu? Você vai estar diferenciando uma coisa que é objetivamente empírica e alguma coisa que deriva de alguma discussão ética sobre o que é correto, errado, bom ou ruim. Então você está colocando uma opinião que não necessariamente é científica, que pode estar na discussão ética, Sim. que é a guilhotina de Hume, né? A guilhotina de Hume é você não pode, não existe, não Você não tem pode como a extrair partir de ser de fato. dever ser. Isso, exatamente. Não tem como você extrair a partir de fatos algo que deve ou não ser feito. Que É, ele exemplifica nesse caso da saúde. sim. Mas o que eu acho interessante é essa forma de demonstrar que a própria existência de um governo em si pressupõe que, para que você tenha alguns ideais, por exemplo, você fala a saúde, ele citou aqui, tipo, a felicidade é o bem maior. E uma das coisas que te faz infeliz é se você tem medo que as pessoas possam te dar a porrada quando você sai na rua. Por isso existe a polícia. Então você tem essas coisas que precisam existir no mundo real para que o dever ser consiga vir a ser de uma certa forma. Então, no final das contas, mas isso é a minha veia de estudante não, é formado agora, mas de interessado em filosofia no geral. O dever ser, embora evidentemente ele seja confrontado pela realidade, existem instâncias em que sobrepor a realidade ao dever ser é absolutamente ridículo, né? Porque tem gente que chega Como no... assim? Diga. Como assim? Não entendi. Não, porque tem pessoas que dizem, por exemplo, vamos supor, eu falo, o meu ideal de sociedade é uma sociedade anárquica, o mais próximo do que seria a ideia de anarcocapitalismo, embora eu seja cético, por exemplo, com relação à possibilidade de não existir um monopólio da violência, porque isso tem uma série de implicações. Então, essa segunda parte é a minha visão sóbria da coisa. Aí chega alguém e diz: não, mas numa sociedade anárquica
você não tá parando para pensar que para você fazer a transição para a sociedade anárquica, você fala, amigo, não foda-se a transição para a sociedade anárquica, eu estou te dizendo o que é correto. Então, imposto é roubo. Ah, não, mas aí se você para imediatamente de cobrar imposto, todas as pessoas que dependem do sistema de saúde, tipo, tudo bem, eu não tô fazendo nenhuma consideração prática. Mas Isso. se imposto. Terminei, pode terminar. Se a gente assume como certo que imposto é roubo, toda vez que você tem como arranjar um empecilho para você efetivamente chegar em um estado ético de sociedade a cada esquina. Porque você tem hoje pessoas que dependem do Estado, e você tem hoje, por exemplo, sei lá, tem pessoas que. Um exemplo mais prático do que imposto. O sistema de previdência atual é um esquema de pirâmide predatório absolutamente imoral, que é praticamente o mais próximo do satanás que existe na Terra. Ele vai eventualmente quebrar e um monte de gente vai eventualmente se fuder porque ele vai quebrar. E aí você tem duas opções. Você tem como fazer ele quebrar logo e um monte de gente se fuder, ou você esperar para ele quebrar no futuro e ainda mais gente se fuder. Você não tem uma saída certa pro problema, só que se você chegar e dizer esse sistema de previdência não deveria existir, a gente deveria abolir ele imediatamente. Ou o tipo de oposição que você vai encontrar é tipo, não, porque na realidade prática, se você fizer isso, um monte de gente vai perder a previdência. Então, na prática, você manteria o status quo. Esse é sofisma, né? É um sofisma.